Muito bem, estamos aqui, pastor Giovanni, no início da Via Dolorosa. Há um conflito de informações muito grande, né, quando se trata da pessoa de Jesus aqui em Israel. Muitos trazem, é ali, é aqui, é acolá. Muitas pessoas dizem que Jesus foi sepultado onde tem uma igreja católica, que ali ele foi crucificado. A Bíblia mostra que ele foi crucificado em um monte, né, conhecido como Caveira, o Gólgota, porque esse monte, antes de um terremoto que aconteceu alguns anos atrás, dava para ver visivelmente da muralha, né, das muralhas de Jerusalém, o rosto de uma caveira nesse monte, né? Então, aqui é o início da Via Dolorosa, onde Jesus recebeu a cruz e foi em direção ao Gólgota, e nós vamos fazer toda essa caminhada com você, mostrando exatamente o que acontece, e não aquilo que muitas das vezes os religiosos querem para promover a sua própria igreja. E é isso que traz todo o conflito e toda a complicação. Então, nós vamos Acaba confundindo, né? Confundindo, porque onde que é o lugar verdadeiro? Está falando que é 2 lugares? Né? 2 lugares de crucificação, 2 lugares de tumba. Como que é isso daí? Então, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia fala, e é aqui que nós vamos iniciar a trajetória da Via Dolorosa até o Gólgota com todos vocês. Essa caminhada Jesus fez na manhã de sexta-feira. Ele iniciou a trajetória aqui rumo à crucificação no Monte Caveira. Então aqui inicia-se a caminhada, a trajetória de Jesus com a cruz rumo à crucificação no Monte Caveira. Exatamente, a gente percebe que nós estamos subindo, né? Aqui começou o sofrimento porque a Via Dolorosa, o início dela é uma subida, embora representa que é uma subida leve, mas é uma subida pesada, que conforme você vai dando os passos, né, ainda mais com uma cruz pesada nas costas, mais você vai tendo as energias drenadas e o cansaço vai tomando conta. Nós que estamos aqui fazendo esse trajeto, eu afirmo para vocês, é uma subida realmente suntuosa, pastor Claudinei. Exatamente, basta aqueles que estão em casa dar uma olhada para trás e perceberão, olhando para trás, vocês vão perceber que nós já começamos uma subida. É uma subida. Sim. Né? Imagina com uma cruz pesadíssima, né? Pesadíssima, né? E isso sem falar que ele já estava todo estraçalhado de chicotada, já havia perdido sangue. Com uma coroa de espinhos na cabeça. Já estava com febre, né? E uma sede enorme, né? O paladar, a cada instante que estava se secando, se pregando, né? E mesmo assim ele não desistiu, ele continuou nesta caminhada. Mas até aqui ele ainda estava muito forte, pastor Giovanni. Uma força sobrenatural de Deus, né, pastor Claudinei? Exatamente. Você pode perceber que aqui passa carro, né, na Via Dolorosa. Passa carro. Aqui já começa a dar uma aliviada, né, pastor Claudinei? Aqui começa a descida rumo à Porta dos Leões, né? Que é o portão que sai para fora da cidade.
E essa aqui tem uma descida muito grande até próximo ao Getsemane, onde Jesus esteve orando nas suas últimas horas antes de ser capturado. Logo na sequência começa a subida novamente até o Gólgota. E aí é uma subida suntuosa. Exatamente, uma subida bem sentida, bem íngreme, né? Por esse caminho passou o nosso Senhor Jesus, portando uma cruz. Pesadíssima, né? Além do peso natural, havia o peso espiritual, né? O peso do pecado da humanidade, né? Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele é que nos trouxe a paz, pastor Claudinei. Exatamente, é isso aí que o profeta Isaías, né, que foi o profeta que mais falou de Jesus, expressou dizendo, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Aqui, pastor Giovanni, nós estamos passando por esse arco aqui, né, que é o último antes da porta dos leões, do portão dos leões. E tudo que nós acabamos de ver e estamos vendo, Jesus passou por aqui, por baixo desse arco que nós fizemos aqui agora, como também da porta que já dá para ver lá na frente. Qual a sensação, pastor Claudinei, de estar passando exatamente pelos locais aonde Jesus passou, principalmente cumprindo uma missão, trazendo para nós redenção, concluindo, na verdade, aquilo que ele veio fazer por nós? A gente começa a imaginar, pastor Giovanni, o sofrimento, né? Nessa caminhada que nós fizemos, que estamos fazendo aqui, a gente começa a imaginar o sofrimento, a dor, o conflito mental, porque ele veio como homem, né? O conflito mental nos pensamentos, dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir. Você vai perder o seu tempo dando a sua vida por pessoas que não irão dar a mínima para ti, pessoas que, em vez de te abraçar, irão abraçar os bonecos de barro, os ídolos, irão amar o dinheiro, irão se corromper na política, irão se entregar ao falso evangelho, pessoas que não merecem, irão ser bandidos, criminosos. Todo esse conflito mental ele enfrentou, mas mesmo assim, a convicção de que ele era a única e é a única oportunidade de salvação o levou a não desistir. Então aqui é o limite da cidade, pastor Claudinei. Aqui é o limite da cidade. Após esse arco aqui agora que você está vendo, nós estaremos fora da cidade. Só para você ter uma ideia, olha a grossura desse portão, pastor Giovanni. Olha o tamanho da tranca para passar a madeira ou o ferro que venha trancar. Olha a grossura. 8 dedos de um homem adulto é a grossura desse portão. Aqui está o outro. Todo feito com pinos de madeira, de ferro. Semelhante aos cravos que foram postos nas mãos de Jesus, né? E daqui para fora, já está fora dos muros da velha cidade de Jerusalém, da Old City. Então aqui, ele passou, derramando o seu sangue. E as pessoas em zombando, escarnecendo, dizendo: você é um impostor, você é um mentiroso. Cuspindo nele. Isso sem contar a febre altíssima, né? E agora a gente começa a sentir, pastor Giovanni, o problema da descida. Porque existe um problema na subida e existe um problema na descida, que você tem que descer fregando, segurando o peso do corpo. Imagina com a cruz. Exatamente, a cruz impulsionando e empurrando ele, né, para baixo dessa caminhada aqui. E aí você imagina, de lá ele subiu, aqui ele começa a descer. Meu Deus. Percebe-se, pastor Giovanni, que é uma trajetória que
eles fizeram com muita precisão, algo minucioso, justamente para torturar. Porque primeiro começa a subir, depois começa a descer. Depois começa a subir novamente e aí chega até o Monte Caveira. Isso sem contar as quedas que ele enfrentou aqui nessa caminhada, né? Pastor Claudinei, imagina você carregando uma cruz que pesava entre 80 e 90 quilos. E o que tornava ela mais pesada ainda, pastor Claudinei, era a distância. Exato. Você sai da tua casa, que fica a 5 quadras de um mercado, e compra um pacote de arroz de 5 quilos e vem caminhando. Exatamente. Na primeira quadra ele está pesando 10 quilos já. Exatamente. Na segunda já está pesando 15. Ele chega em casa pesando 20 quilos, né? Exato. Para você entender o cálculo, né, do peso da cruz, é você pegar um saco de cimento e 6 pacotes de arroz de 5 quilos e colocar nos seus ombros para fazer essa caminhada, subindo e depois em uma descida. No Getsemane ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Ou seja, ele sabia o que o aguardava. Lá no Getsemane ele teve uma previsão de toda a agonia, tanto é que ele transpirou gotas de sangue. Aqui o senhor está focado justamente nas imagens da igreja da agonia e ao lado o Getsemane. Eu imagino que aqui, nesse lugar, o próprio Satanás dizia para ele, pastor Giovanni: eu te avisei lá dentro do jardim que não valeria a pena. Eu te avisei lá dentro do jardim que o peso do pecado da humanidade é impossível alguém assumir. Eu te avisei dentro do jardim que você seria moído se você assumisse as almas da humanidade. Pastor, o significado dessa jornada de Jesus até a crucificação transcende a física, né? Sim. Transcende a ciência. Foi um caminho aí marcado por um sofrimento muito intenso, um profundo amor e um sacrifício supremo, porque, como o Senhor disse, o diabo disse para ele tudo aquilo que viria, mas ele não desistiu. Ele apenas orou: se possível for, passa de mim, mas se não, eu aceito a tua vontade. A sua fala, pastor Giovanni, dizendo, né, que transcende, né, a ciência e a física, é o que leva muitas das vezes as pessoas optarem pelo mais fácil, que é o quê? Duvidar. É mais fácil duvidar de tudo que diz respeito a Jesus e o Evangelho do que credibilizar e passar a obedecer, pastor Giovanni. É verdade, verdade. Vamos seguir? Vamos aqui. Ele passou por aqui, né? Isso, ele passou por aqui. Aqui, né, começa novamente uma subida. Estamos começando uma subida. Aqui já estamos, à nossa direita aqui, pastor Giovanni, é o Vale de Josafá, o Vale do Cedro. E aqui nós estamos ladeando o muro fora da cidade, indo em direção ao Monte Caveira. Eu já estou com as costas molhadas aqui, pastor Claudinei. Com certeza, com certeza. Imagine ele. Vamos tomar uma água, pastor? Nós ainda temos a oportunidade de parar e tomar uma água. E Jesus teve essa mesma oportunidade, pastor Claudinei? Ele pediu, mas não deram. Vamos lá. Tá percebendo que tá ficando mais intensa a subida? Nós estamos caminhando, repito, fora da cidade. A crucificação acontecia fora da cidade, como uma forma de dizer para toda a sociedade: tiramos a vida de um maldito, alguém que está atrapalhando a religião, atrapalhando a economia, atrapalhando o Império Romano. Você consegue imaginar, pastor Giovanni, estou subindo aqui com um saco de cimento e mais 6 pacotes de arroz de 5 quilos nos ombros, nesse lugar aqui, depois de tudo que nós já caminhamos?
Eu não consigo. Dá pra ter uma noção, né? Sim. Aí você fala, mas eu não vou fazer isso. Mas e forçadamente? Se você for obrigado a fazer isso, ou faz. E aí? E aí tem que tirar a força da onde não tem, pastor Claudinei. Exatamente. Ele caiu 3 vezes. Eu acredito que nós seria incontáveis as quedas. Na realidade, antes de sair da porta dos leões, houve uma queda. Okay. E agora, ali no topo, vem a segunda e a terceira, próximo ao portão de Herodes. Tá, mas dá para não admirar um Deus desse, pastor Claudinei? Não tem como. Que estava já ferido, cheio de feridas abertas em seu corpo, seu crânio perfurado. Antes de colocar a cruz sobre ele, eles puxaram um manto, porque eles haviam colocado um manto. Ele passou a noite com aquele manto e com aquela cruz, um manto vermelho, zombando dele como se dissessem: você não é o rei dos judeus? Então toma aqui a tua cruz, toma aqui a tua roupa real. E na manhã, quando eles foram colocar a cruz sobre os seus ombros, eles tiraram aquele pano que havia se secado junto com o seu sangue. Imagina a dor. Só que eles não tiraram com delicadeza. Meu Deus. Eles não olharam para que se descolasse das feridas, para depois puxarem, não. Eles puxaram, a Bíblia diz, que com toda a força. E aí, todas as feridas que estavam estancadas voltaram a se abrir, pastor Claudinei. Agora, pastor Giovanni, o que o senhor está falando é exatamente o que os historiadores Flávio Josefo, Eusébio e tantos outros que foram historiadores do século I relataram, que ele foi crucificado e ele caminhou por nesse caminho que nós estamos fazendo. Como o senhor disse, a roupa foi arrancada com força depois de ter grudado nas feridas. Ele caminhou isso aqui, foi crucificado nu. A crucificação era, o condenado, ele era crucificado nu. E não com aquela tanga que colocaram nele. Nos filmes. Nos filmes, até mesmo nas imagens. Nas imagens. Ele foi crucificado nu. O senhor já imaginou a vergonha? Meu Deus, corta o coração da gente. Você que está em casa, você está percebendo que a nossa respiração está ofegante? E nós não estamos com a cruz nas costas. E é porque é subida. Nós só estamos com o peso do corpo e com o peso de uma garrafa de água na mão. Essas pedras, pastor Giovanni, são testemunha desse sacrifício que nós estamos falando. Olha isso. Ah, se essa pedra falasse. Olha aqui os muros. Estamos fora da cidade velha. Tremendo, né? Demais. Tremendo. Olha aqui essas pedras aqui, ó. Pedras milenares, né? Olha essa aqui. Essas pedras viram. Por essa altura aqui, houve também mais uma queda, pastor Giovanni. E aí ele cai e os soldados continuam batendo e aquela loucura, né, pastor Claudinei? Para ele se levantar e continuar carregando a cruz. Sabe, pastor Giovanni, quando nós vemos as reportagens que o crime organizado, né, fez um tribunal e condenou um criminoso por ter desobedecido algumas regras, e eles fazem as imagens, o criminoso condenado cavando a própria cova para ser morto. Sim. Isso já nos deixa chocado, já nos deixa impactado com essa crueldade, com essa selvageria. Imagine Jesus carregando uma cruz, todo estraçalhado, nu por esse lugar. E aqui havia
muitas pessoas, porque esse caminho que nós estamos fazendo era um passador, né? Um passador dos comerciantes que saíam daqui, indo para o Egito e vindo do Egito. Era um passador de caravanas de mercantilistas. Muita gente presenciando aquela humilhação, aquela agonia. As Marias também, de longe, olhando e vendo toda aquela aflição. Alguns discípulos também. É uma cena cruel, pastor Claudinei. Olha a altura do muro, pastor Giovanni. Aqui estamos fora da cidade de Jerusalém, que hoje é chamada de Old City, a velha cidade. Tudo isso aqui, à nossa direita, é a nova cidade. É a Jerusalém moderna, tecnológica. É a Jerusalém que tem a embaixada dos Estados Unidos. A Jerusalém que tem trem, que tem metrô, que tem um sistema de trânsito organizado. A Jerusalém que foi construída de 1948 para cá. Pastor Claudinei, Jesus carregou a cruz. Só para você se colocar um pouquinho mais ainda no lugar de Jesus aqui. Você vai fazer uma esteira. É difícil fazer 4 quilômetros, né, pastor? Demais da conta. 3 quilômetros. Jesus caminhou 8 quilômetros com essa cruz tão pesada nas costas. E ele não estava saudável como eu e você está. Ele havia sofrido por toda aquela noite. Ele havia sido chicoteado. Um único espinho daquele causaria uma febre acima dos 40 graus, pastor Claudinei. Exatamente. Aqui, por esse espaço aqui, ou logo ali à frente, foi a terceira queda. Esse é o portão de Herodes. O Herodes, na época de Jesus, entrava e saía por esse portão com a sua comitiva. Ele entrava e saía vindo de Massada, onde estava a sua fortaleza, e entrava com a sua charrete, com cavalos altos e fortes, por essa porta. Por isso o nome, Portão de Herodes, Herodes Gate. Aqui você está vendo a altura do muro, e nós estamos nos aproximando. Nós vamos atravessar para o outro lado da rua, porque é lá que nós vamos ter acesso ao Monte Caveira, porque o acesso antigo não tem como mais, porque foi construída um terminal de ônibus, né? Então não tem como entrarmos por lá. Mas nós vamos fazer o caminho que os árabes fazem, tá? Que é o grande problema de muitos não virem até aqui, no Gólgota, porque as pessoas não conseguem ter esse acesso devido ser um ambiente árabe, um ambiente muçulmano. Inédito, exclusivo, pastor Claudinei. Exatamente. Gente, nós não pedimos ainda nenhuma vez. Deixa o teu like, tá bom? Deixa o teu like, compartilha esse conteúdo nos grupos, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Manda para todo mundo. Vamos compartilhar essa linda mensagem. Estamos fazendo essa caminhada para tentar mostrar para você a trajetória, mas você pode ter certeza que foi 1000 vezes mais grave, mais dolorosa do que o que nós estamos falando aqui, pastor Giovanni. Nós estamos aqui agora, entrando no cemitério árabe. Você ouviu ali? Eu vi. Um forte esquema de segurança na porta? Sim, sim. E nós tivemos até que abaixar a câmera para não ter problemas. Nós vamos chegar lá, exatamente no lugar aonde as 3 cruzes foram colocadas. Agora eu pergunto para o senhor, qual a sensação de estar indo em direção ao lugar que ele foi crucificado para nossa redenção? Ah, pastor Claudinei, eu não consigo explicar com palavras, mas eu diria que estar mostrando isso para o mundo, para os nossos irmãos que nos acompanham, é um privilégio. Demais. É um privilégio. Olha que subida extensa, pastor Claudinei. Que subida extensa. E o coveiro?
preparando uma sepultura, né? Uma sepultura nova. Que subida extensa. Meu Deus. Aqui nós temos escadas, né? Ele só tinha um morro, chicotadas, uma sede muito grande e a meta de fazer o sacrifício perfeito pela humanidade. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aqui esse caminho, pastor Giovanni, que já nós vamos mostrar, era a trajetória, o caminho que os mercantilistas e comerciantes faziam. E naquela sexta-feira, no entardecer, ele crucificado aqui, foi no horário do pico máximo, tanto da correria de judeus por causa do Shabat, como também de árabes pelo fim da sexta-feira, que é o dia que eles resguardam. Semelhante à correria que nós enfrentamos ontem. Exatamente. Nós levamos quase 1 hora para fazer um trajeto de 7 quilômetros. Exatamente. Tudo por causa do Shabat. Meu Deus. Aqui já começa a aparecer a velha cidade. E nós estamos de frente com os muros. Você pode ver? Nós vamos se aproximar mais. Para você ter uma ideia, nós estamos de frente dos muros que separa Jerusalém por dentro e Jerusalém por fora. Aqui nesse lugar é exatamente o terminal de ônibus que foi feito alguns anos atrás. Mas aonde está esse terminal? Lá onde está aquele ônibus, lá na rua, ali passava, saindo pelo portão também de Herodes, muitos mercantilistas. E aqui já é o início do Jardim de José de Arimateia, o Jardim da Tumba, onde há aquele grande fluxo de pessoas que estão ali para visitar a tumba, que está aproximadamente a 70, 80 metros, entrando o jardim adentro. E aqui, no alto do monte, onde estão essas 3 árvores, foi aonde a cruz dele foi colocada no meio, o ladrão arrependido à direita e o criminoso que não se arrependeu à esquerda. Aqui foi onde a lança transpassou o seu corpo. Aqui foi quando os soldados vieram para quebrar suas pernas e perceberam que ele já tinha morrido e não precisou fazer isso porque o profeta Isaías havia profetizado que nenhum dos seus ossos quebraria. O senhor está chorando, pastor Giovanni? Ah, é forte estar aqui, pastor Claudinei. Pastor Claudinei, então aqui você percebe que, fazendo um panorama aqui da cidade, toda a cidade que olhava para cima via a humilhação que ele estava vivendo. O senhor imagina aqui, ó, aqui, onde estão esses ônibus, uma multidão de homens, mulheres e crianças, todos que aclamaram 7 dias antes, entrando pela porta, né, dourada, aqui gritando: salvou a muitos, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ajudou a muitos, mas não é capaz de ajudar a si mesmo. Fez por muitos e agora não consegue fazer por si próprio. Essa era uma das frases que ele mais ouvia, vindo e ecoando de onde estão esses ônibus. Aqui nesse lugar estava a cruz central, a cruz que ele foi crucificado. Aqui, o ladrão arrependido. E do outro lado, o ladrão que não se arrependeu. Eu fico imaginando, pastor Giovanni, aquele ladrão que estava aqui, ele olhando para ele dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele olhando de lá para cá disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eu estou me arrepiando inteiro aqui nesse lugar. Aleluia. A presença de Deus está aqui. Aleluia. Salvador da humanidade morreu por nós aqui. A ficha ainda não caiu que nós estamos aqui, pastor Giovanni. Ela vai cair amanhã,
depois, daqui um mês, quando nós assistirmos o vídeo e vermos que Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui, aonde a salvação iniciou. Aleluia. Aqui tudo aconteceu para que a profecia se cumprisse, pastor Claudinei. Exatamente. Os seus ossos não se quebraram para que as profecias se cumprissem. As suas vestes foram rasgadas e sorteadas para que a profecia se cumprisse. Aqui, ele entregou a sua vida para que hoje nós tivéssemos direito à vida eterna. Baruch Hashem. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por entregar o seu único filho. E obrigado, Jesus, por aceitar essa missão. Não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Claudinei, nós estamos em um lugar muito importante para a história, não é? Exatamente. E por que aqui não foi feito nenhum monumento? Não sei, a réplica de uma cruz, ou de 3 cruzes para ser colocada aqui, ou ter uma placa aqui marcando o local exato da crucificação? Exatamente, pastor Giovanni, porque quando Jerusalém foi tomada, né, por Saladino, né, e por seus subordinados, em todos os lugares que se celebra a memória de Cristo Jesus, a memória do Evangelho, ele colocou um cemitério. Assim como um nazireu não pode tomar bebida forte, raspar a cabeça ou tocar em corpos mortos, a mentalidade dele é que nesse lugar os cristãos não poderiam vir e o próprio Jesus não poderia manifestar sua glória. Então ele colocou um cemitério e é por isso que o cristianismo não tem acesso aqui para fazer uma memória. O judaísmo pouco importa com isso daqui e nós estamos diante desse cemitério que podemos dizer está semelhante a um cemitério abandonado. Mas a significância da crucificação aqui nesse lugar, nada e ninguém pode roubar. Aqui, nesse solo, foi derramado 4,5 litros do sangue do nosso Senhor Jesus. Eu paro por aqui. Pelo amor de Deus, é muito forte, pastor. Aqui também, pastor Giovanni, ele foi crucificado nu, enfrentando a maior vergonha. E pelas suas chagas nós fomos sarados. Jesus, ele recebeu 5 perfurações no seu corpo. 5. Para nos libertar e nos livrar da morte eterna. 2 aqui no pulso, 2 nos pés e 1 do seu lado, completando o direito de salvação para todos nós. Amém. Pastor Giovanni, vamos fazer uma oração por todos aqui nesse lugar tão significativo, tão emblemático para nós, daqui da onde nós estamos. José de Arimateia, com as Marias, com os discípulos e todos os que se converteram a Jesus, eles desceram aqui, morro abaixo, aqui, desceram morro abaixo, chegando a ter acesso àquela região que vai em direção à sepultura. E isso com muita pressa, porque ele morreu às 3 da tarde. José de Arimateia mandou um pedido para o governador, que liberou, e o corpo dele tinha que ser sepultado antes do pôr do sol, antes das 18 horas, porque estava iniciando um Shabat. Então, foram 3 horas de muita correria
para ele ser sepultado. Aqui também, pastor Claudinei, só para os irmãos entenderem, estamos em cima do Gólgota. Tanto Sim. que se nós formos ali embaixo e filmarmos aqui, vocês vão ver como se parece, né? Com caveiras Sim. esculpidas nessa rocha. Imagina aqui esse monte indo até aquele último ônibus lá, em uma descida inclinada. Foi por ali que Jesus veio, subindo. Imagina ele escalando esses ônibus aqui, subindo. Chegou até aqui, e aqui deitaram ele na cruz, furaram os seus pés, as suas mãos, e levantaram ele. É pesado, não é, pastor? Demais da conta. Mas é um lugar leve, É um porque aqui lugar foi o leve. lugar da nossa A redenção. história é pesada, mas o sentimento aqui é muito suave. Ele venceu, Ele triunfou. o final foi feliz, O final foi o feliz. final foi vida, e vida em abundância. Nós vamos fazer uma oração, pastor Giovanni, por todos que estão nos acompanhando e pedindo a Deus que entre com ressurreição e com vida dentro do lar, no seio da família, na vida econômica, na vida espiritual, na saúde, sabe? Na saúde mental, enfim, em todas as áreas da vida daqueles que nos acompanham. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos aqui no alto do Monte Caveira, aqui no Gólgota, para apresentarmos a família de todos que nos acompanham nesse momento através dessas imagens. Que tu venha visitar o lar, a família, a vida espiritual, a vida sentimental. Que tu venhas trazer ressurreição para todos aqueles que estão nos acompanhando dentro dessa oportunidade. Nós pedimos a ti que, assim como tu trabalhaste salvando aquele ladrão que estava à direita da cruz, salve também os filhos, o marido, a esposa e toda a parentela deste homem e dessa mulher. Meu Deus, em concordância com as palavras do teu ungido, eu também peço ao Senhor que, assim como aquele sangue que foi derramado aqui, esse sangue purificador, esse sangue remidor, lava-nos de todo o pecado. Perdoe as nossas transgressões e iniquidades. Purifica a nossa alma. E que, através, meu Pai, dessa oração, aqui nesse lugar do sacrifício, essa pessoa receba saúde, receba vida, receba vigor e receba força, em o nome de Jesus. Eu também peço a ti, meu Pai, em concordância com a oração do teu ungido, que tu venhas abençoar o trabalho, a vida espiritual, a vida financeira, a saúde, a harmonia na família, de todos aqueles que têm nos ajudado a manter o trabalho de missões, tanto em Moçambique, como também nos ribeirinhos da Amazônia. Que tu venhas recompensar a todos em o nome do Senhor Jesus. Que assim como tu abençoaste Abraão, Isaque e Jacó, abençoe a todas as famílias que têm contribuído com esse trabalho de missões, que têm estendido as suas mãos, aqueles que têm orado por nós, pela minha família, pela família do pastor Giovanni, que o Senhor venha materializar todas as bênçãos espirituais. E Senhor, eu encerro essa nossa oração te agradecendo pela morte na cruz do Calvário, te agradecendo pela oportunidade que os céus nos deu de termos acesso a essa graça através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por devolver para nós, meu Deus, aquilo que foi roubado lá no Éden. O Senhor é o nosso segundo Adão. O Senhor é aquele que veio trazer e devolver aquilo que foi roubado do primeiro Adão. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida. Obrigado pela oportunidade de sentir a Tua presença. Obrigado por enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco até a consumação dos séculos. Eu abençoo o Teu povo, profetizando saúde, livramento, cura, portas abertas, em o nome de Jesus. E todos que creem, digita amém e digita graças a Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Que bênção, que graça de Deus, pastor Claudinei. Aleluia. Deixa eu falar para você como Deus é bom e como estar aqui é um presente. Olha a linha abaixo, ó. Você vai ver pessoas que estão ali,
para conhecer a sepultura de Jesus. Mas aqui em cima eles vêm, pastor Claudinei? Não vêm. Aqui eles não vêm porque aqui é um cemitério árabe, como nós falamos no início que entramos. Passamos por um forte esquema ali de vigilância. Como o senhor morou aqui, trabalhou aqui, o senhor tem contatos aqui, fez amigos. Gente, isso é algo assim difícil de acontecer. É o que o senhor pode testemunhar a todos, o que Deus deu para nós nessa viagem até agora, que nós entramos em lugares que muitas pessoas não conhecem. Tem um canal muito famoso aqui em Israel, ela filmou lá de baixo. Se você entrar lá, você vai ver o Gólgota lá de baixo. Aqui em cima, ela não entrou, não teve acesso. Então estamos aqui, isso é exclusivo, um presente de Deus para todos nós e Baruch Hashem por essa oportunidade. E assim como diz os judeus e os israelenses, né, e também aqueles que proferem e falam idioma inglês, eu digo Hag Samer, né, que é Feliz Páscoa, né, Feliz Pessa em hebraico, e Happy Easter, né, que é Feliz Páscoa em inglês. E eu digo para o senhor, depois que o senhor proferiu essas felicitações, Todarabá. Ô, Bacaxá. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma Páscoa abençoada a todos vocês. E não se esqueça das nossas crianças. Isso é importante demais. Demais. Ajude nossas crianças. Nós vamos colocar um VTzinho aí para você. Não ignore esse trabalho de missões, esse trabalho de generosidade que tem salvado vidas de centenas e milhares de crianças. Deus abençoe. Vamos para cima. Ô glória. Olha lá, pastor. Todo que Israel, grandeza, né? de Olha, Deus. De lá dos muros, dá para ver claramente a caveira aqui no monte. Para quem não sabe, nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças ali. E nós temos a nossa base em Amatanda, que ali 1.000 crianças se alimentam. 1.000 crianças tranquilamente. Sim. Até mais de 1.000, né? Vamos falar 1.000 aqui para vocês fazerem um número redondo. E nós estamos com dificuldade para trazer o alimento para Amatanda, porque o nosso carro lá, que o pastor Gabriel utilizava para fazer esse trabalho, acabou acontecendo um acidente. Graças a Deus não houve vítimas fatais, nem pessoas que se machucaram, porém o carro ficou destruído. Não vai dar para colocar o vídeo aqui agora, mas depois você volta no vídeo anterior que você vai ver lá no final o carro como que ficou. Se você quiser também, chama no WhatsApp que a gente envia o vídeo para você ver toda essa situação. E nós precisamos, pastor Claudinei, o mais rápido possível, comprar esse carro. Exatamente. Nós estamos contando com a ajuda de todos vocês nesse grande desafio, tá? A ausência dessa viatura está gerando grandes transtornos diante das nossas crianças, porque é essa viatura que o pastor usa para ir buscar as caixas de frango, para ir buscar os fardos de arroz, de feijão, sabe? Para correr, entregar as cestas básicas para as viúvas necessitadas. Então, a ausência desse carro é como se fosse a ausência de um obreiro. É como se fosse a ausência de uma obreira. Por quê? Porque esse carro, como diz o ditado, é o pau para toda obra. Então, nós precisamos urgentemente fazer isso. Inclusive, o menino Inácio está por um exame para realizar a cirurgia. Meus irmãos, vejam aqui quem está na minha casa hoje, o menino Inácio. Conforme os irmãos estão vendo, viram e acompanharam a situação desse menino, que realmente, meus irmãos, era só Jesus mesmo na vida dessa criança. Ele estava entre vida e morte, mas Deus deu vitória e ele está aqui hoje na minha casa com o irmãozinho dele, o Tobias. Aqui está o grande Tobias, o irmão do Inácio. A mãe deles também está aqui conosco. E falta apenas um exame para poder ele ser feito aqui a cirurgia, mas já está bem melhor, muito melhor mesmo, comparado àquilo que ele estava vivendo lá na casa deles. E esse momento de cirurgia é um momento que precisa de um carro, porque como que vai fazer essa correria entre a cidade de Inhamatanda e a capital da província, que é a Beira, a capital da província de Sofala? É uma distância de aproximadamente 200 quilômetros, né? 200 quilômetros. E as estradas do continente de Moçambique não tem nada a ver com as estradas aqui do Brasil, aqui do Brasil não, do Brasil ou aqui de Israel, Você é pode diferente. multiplicar 200 quilômetros por 350 quilômetros. Exatamente. Paz e graça a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, sofremos aqui acidente de carro
E a condição do meu carro que ficou é esse aqui que os irmãos estão vendo. Graças a Deus não houve ferimentos físicos. Todos que estavam aqui saíram realmente bem, graças a Deus. E agora estamos aqui lutando para ou consertar o carro ou compramos aqui um carro novo. Eu não sei se dá para consertar mesmo. Agora estamos removendo aqui os pneus, mas precisamos aqui ou consertar ou comprar aqui um veículo novo. Nós temos várias igrejas, lugares diferentes, crianças que estão uma distante da outra. O pastor Claudinei e o pastor Giovanni já andou conosco aqui em vários lugares e visitamos aqui as congregações. Não é nada fácil para fazer aqui visitas e esse carro é que nos ajudava para fazer missões, mas infelizmente ficamos aqui sem como para podermos aqui caminhar e fazer missões. Você que me acompanha, eu peço de coração mesmo, se sentir de coração e poder nos ajudar, estarei aqui agradecendo bastante, porque preciso de um veículo para fazer aqui movimento. Se sentir de coração e poder nos apoiar, entre em contato com o pastor Giovanni, que nós estaremos aqui agradecendo de coração. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Nós queremos contar com vocês e não é só isso, né? As crianças das outras bases também estão aguardando alimentação. Amanhã teremos alimentação em algumas bases e nós precisamos da sua ajuda para que esse trabalho não venha parar. No nome do Senhor Jesus, envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, como você queira chamar, mas seja generoso. Aliás, a generosidade é aquilo que move o coração de Deus para a nossa vida, para que bênçãos e bênçãos venham até nós e nos alcance, pastor Claudinei. Exatamente. A Bíblia Sagrada, ela vincula, né, a generosidade ao segundo grande mandamento, que é o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Amar não é olhar e dizer eu te amo, né? Oh, tô te amando. Não. Amar, a palavra amar, ela está vinculada à atitude, está vinculada a um movimento. Que movimento é esse? O movimento de fazer pelo próximo aquilo que nós queremos que alguém faça por nós. Eu não quero que os meus filhos passem fome. Por isso, eu vou fazer de tudo para que as crianças da África também não passem. Eu não quero, sabe, que as minhas irmãs, né, as minhas tias venham chorar de ver um filho morrendo de fome. E por eu não querer isso, eu também não quero que as mulheres ali em Amatanda, Moçambique, venham, sabe, chorar de ver um filho com fome. O senhor lembra quando nós abraçamos o menino Inácio, a tristeza que havia no olhar da mãe do menino Inácio? Havia uma tristeza até no menino Inácio, né? Um olho amarelado. Sim. Um menino, sabe, triste mesmo. Triste porque estava ali sem esperança, achando que de repente ali seria o seu fim. E hoje a mãe está feliz. O Inácio já ganhou uma bicicleta, está lá feliz também, saudável. Graças a Deus e a todos vocês que têm nos ajudado a continuar ajudando essas pessoas. Então, envie a sua oferta. Faça isso hoje, tá bom? Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se você já nos ajudou, Deus te abençoe. Escreva na linha do tempo, pastor, vou ajudar. Isso acalenta os nossos corações, tá bom? E você que já nos ajudou, que Deus te abençoe e que a bênção do Eterno repouse sobre a tua vida. Aleluia. E multiplique as suas finanças em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, que Deus te abençoe para você continuar abençoando outras vidas, tá bom? Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou
pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer não. E parece que Deus manda, né, onde
ter mais alimento, criança cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.